Nesta aula, eu vou apresentar a Booster KI-KO, sendo esta a estrutura de longe mais agressiva do mercado em termos de rentabilidade, dado que nós vamos comprar o ativo, vamos vender uma call open-in. Com o prêmio da call open-in, nós vamos comprar a call open-out. Então a gente pode montar de N maneiras. A primeira maneira é o tudo ou nada. A gente vende uma call open-in para comprar uma call open-out e joga o nível da barreira muito alto, porque a call open-in mais a call open-out dá a call vanilla. Então ambas estão no mesmo setor B, a somatória das duas é o valor da vanilla, então, portanto, a gente tem, quando o setor está sendo otimizado, a in vale praticamente a vanilla, a out não vale nada. Então a gente consegue afastar a barreira num nível que torna a alta do ativo com ganho dobrado algo extremamente elevado. Então gera ganhos em percentuais se o ativo não bater na barreira, extremamente elevados. Batendo na barreira, você perde tudo nesta montagem. Também tem uma outra variação, aonde eu vendo a call open-in com uma barreira mais baixa, e como a barreira está mais baixa, o hit probability aumenta, então a call open-out vale muito pouco e eu posso alavancar várias vezes. Então este produto ele pode ser feito de duas maneiras diferentes, gerando um ganho dobrado ou às vezes um ganho triplicado, quadruplicado, dependendo da relação da barreira, do prêmio da call open-in e da call open-out. Na queda, ele se torna algo igual a uma posição comprada no ativo objeto. Então o teu risco é estar comprado no ativo subjacente que foi selecionado para estar montando o produto. Então é um produto muito agressivo, de muita alavancagem, mas com um risco totalmente aceitável, porque o risco final da estrutura é a compra do próprio ativo objeto. Portanto, é uma figura que vai ser otimizado na matemática como um todo quando o cenário assim favorecer o produto. Então, de fato, quando dá para encaixar esse produto matematicamente falando, ele se torna extremamente vantajoso em termos de relação risco-retorno e payout. Lembrando que só vai acontecer o resultado se o comportamento do ativo ficar dentro da análise que o analista fez antes da aquisição do produto e essa análise permaneça viável no decorrer da vida do produto. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente contrata um produto, a gente faz a melhor análise e as melhores condições do que a gente tem hoje de informação. Portanto, depois que contratado o produto, novas informações vão ser acrescidas e esses acréscimos vão alterar a avaliação do preço target do ativo, certo? Portanto, tudo isso aqui é feito a priori. Posteriori, a gente tem que guardar para ver o que vai acontecer. Então vamos começar com a leitura da bula. É um produto agressivo porque eu estou comprando o ativo e mexendo com dois derivativos que geram uma alavancagem muito grande e dependendo do tipo de produto que eu tenho, eu posso perder todo o meu ganho extremamente elevado, certo? Sendo com uma alta muito acima do previsto, ou simplesmente eu vou fletar com níveis de barreiras mais baixos e alavancar várias vezes. De qualquer maneira, aqui é tudo ou nada, ou posso até colocar um prêmiozinho de consolação. Eu vou tentar trabalhar durante essa aula com as três vertentes ao mesmo tempo, certo? É um produto de alavancagem pura e simples, porque a somatória dos dois vetores de derivativos, eles estão em pontas opostas, então quando um está otimizado, o outro está minimizado, e está otimizado, ou seja, se torna caro o que eu vendo e barato o que eu compro, então eu consigo alavancar de forma inteligente e eficiente, sem nunca ter que colocar o patrimônio do investidor a risco, porque o pior cenário que ele tem é a perda do ativo objeto, que ele já adquiriu, então não vai ter nenhuma surpresa no vencimento, dado que a gente sabe que a alavancagem
quando ela é feita de forma excessiva, você pode gerar prejuízos potenciais ao investidor, que dependendo do montante contratado, pode superar até o patrimônio do mesmo. Perfeito? Produto de portfólio, então eu posso colocar diretamente na carteira dele sem precisar nenhum tipo de veículo para estar empacotando. Direção do ativo, eu coloquei uma forte alta, porque no modo tradicional, vender uma call pen-in para comprar uma call pen-out, o nível de magnitude da barreira fica tão elevada que uma forte alta ela é factível para o produto, mas se eu começo a alavancar com a call pen-out, eu vou querer uma alta moderada. Então, dependendo da composição do que eu quero, a direção do ativo ela pode mudar. Mas o que vai ser claro é o seguinte, a direção do ativo ela tem que respeitar o que? O call do analista. E a gente vai colocar de maneira inteligente a barreira sempre acima do preço target do analista, com alguma folga, para que a gente possa ter a liberdade de não ser ejetado da operação, porque ela passou 2, 3, 5% do preço target do analista. No decorrer da vida do produto, uma queda de vol vai facilitar muito um distrato antecipado, então ele vai ser muito sensível à volatilidade. O risco eu classifiquei como médio, apesar de agressivo, ele é agressivo pela complexidade, mas o risco é médio, é como se eu estivesse comprando o próprio ativo, certo? Lucro limitado, mas como a alavancagem é tão expressiva, os números observados tornam algo quase como ilimitado. Ele é limitado na matemática, mas em termos racionais de um ativo objeto com uma forte alta ou uma alta moderada, os nossos retornos vão ser muito superiores se o cenário que o analista desenhou se concretizar, certo? O lucro é ilimitado, porque na verdade não temos nenhuma proteção na compra do ativo, certo? Agora vamos começar com a análise dos setores, né? O setor é claramente o B, e quanto maior a vol, melhor vai ser o produto. E quanto maior os fault points, também. Então estamos no setor B. Mas nesse caso, o setor B ele vai ser diferente dos outros produtos, porque como ambos os vetores que eu estou operando se encontram nativamente pela sua origem, da sua decomposição no setor B, ele está sendo duplamente beneficiado pela alta da vol. Então a alta da vol vai deixar a call pen-in mais cara e a call pen-out mais barata. E a alta do Ford Points alto deixa a call pen-in mais cara e a call pen-out mais barata. Como os dois setores, os dois vetores que compõem os dados de mercado para compor os dois vetores estão na mesma direção, você tem essa relação dobrada. Então, portanto, quanto mais nos limite do setor B, melhor vai ser o produto. Então, tanto o impacto do Ford Points quanto da vol vai ser fulminante em deixar o vetor que eu vendo, que é a call pen-in, caro, e o vetor que eu compro, que é a call pen-out, barato. Então, este efeito é muito raro de ser visto em estruturação, porque nem sempre eu vou conseguir compor os vetores no mesmo setor. Eu geralmente tenho que ter, para o produto ser soberano, pelo menos um vetor no setor de otimização, e eu tento procurar os outros vetores em setores mais neutros, o que na prática o produto ele vai ser composto vetorialmente, então eu não posso escolher os vetores, o produto ele já vem com seus vetores pré-determinados. E este é um caso raro, que os dois vetores que nós estamos usando estão no mesmo setor, isso torna de fato muito eficiente. Relação ao tempo. Dado que é no limite do setor B e é uma venda de vol e prazos mais longos geram mais Ford Points que são favoráveis, de fato, o prazo aqui faz muita diferença. Quanto mais curto, de fato, vai ficar pior o produto, quanto mais longo, ele vai ficar sempre melhor. Então aqui é tudo no extremo. Vols muito altas vão melhorar drasticamente os produtos. Ford Points muito alto vai melhorar drasticamente, assim como o prazo. Então aqui não tem muito segredo. Prazos mais longos, ativos com vol altas e os Ford Points tem que estar positivo. Respeitando isso, o payout vai ficar algo extraordinário e lembrando que os retornos possíveis respeitando o cenário traçado vão ser extremamente elevados, talvez os mais elevados observados usando opção com barreira e opção vanilla, respeitando, obviamente, o binômio risco-retorno.
tá certo? Tudo bem, comparado com um evento de balanço, que eu posso comprar uma call, uma put na véspera do balanço e aceitar a direção e o ativo subir 20 ou cair 20, não leva em consideração porque daí é uma aposta. Isso aqui, já é verdade, ele é uma alavancagem de longo prazo com foco em investimentos. Então, são classificações diferentes. Mas para a maioria dos produtos de investimento, esse aqui é o que vai dar, de fato, o maior retorno. Chama a margem, chama com a venda da Coppenin, estamos cobertos com o papel, consome o papel, não consome caixa, porque ele não é um COI, tá certo? Então aqui pelo livro eu montei uma estrutura básica, só que a gente não consegue desenhar essa estrutura de forma efetiva no que? No gráfico no vencimento, porque eu tenho uma in e uma out, então portanto a in e a out elas nunca vão coexistir ao mesmo tempo, certo? Porque se eu casei a barreira de ambas iguais, que é o caso deste exemplo, ou eu tenho a out ativa ou eu tenho a in ativa. Então eu não consigo desenhar isso no eixo cartesiano, a não ser que eu faça o caminho quântico do produto, tá certo? Então aqui eu fiz a marcação a mercado não tem quântico, porque ele é o MTM da evolução, e fica bem claro para gente que essa estrutura é uma estrutura de carregamento, então, portanto, eu preciso que o tempo passe para que eu possa galgarear o resultado potencial. Então, se o ativo sobe instantaneamente, eu não ganho nada. Sobe instantaneamente passando um quarto do tempo, não ganho nada. Sobe instantaneamente passando metade do tempo, passou metade do tempo, ele caminhou para o meio do caminho, ou nem o meio do caminho, olha, o resultado máximo tangencial é com 1/3 da alta potencial, tá certo? Então a gente percebe que mesmo faltando um quarto para o vencimento, olha o tamanho da diferença das integrais das duas áreas, é enorme, é quase todo o resultado. Então é um produto de otimização apenas no vencimento. Então eu não posso acertar, eu não preciso acertar o movimento instantâneo. Se eu acertar o movimento instantâneo, eu não vou levar nada. Eu preciso acertar o movimento próximo do vencimento, o que torna bem complexo o produto na sua assertividade e numa possibilidade de um distrato antecipado se ele sobe. Se ele cai, o distrato antecipado ele é até mais óbvio, porque se o ativo realiza e o tempo passa, o que vai acontecer? A call open-in vai perder valor muito rápido, e por incrível que pareça, a call open-out tende a se valorizar um pouco. Então, portanto, o ativo que eu vendi perde valor muito rápido, o que eu comprei pode ganhar algum valor, tende a ganhar algum valor, não necessariamente ele vai ganhar, e eu vou perder no ativo objeto, tá certo? Mas vai chegar uma hora que a call open-in vai gerar uma possibilidade de um distrato antecipado. Então basta eu recomprar minha posição vendida, que eu simplesmente tirei uma descontinuidade. E se o ativo voltar a subir, porque foi um fluxo pontual que derrubou o ativo, um analista continua com uma recomendação de compra, vale a pena manter o produto e fazer o distrato antecipado. As gregas não tem nem como começar a discutir, porque a gente está olhando um produto que o ativo vale 30, a gente está operando 100 lotes, certo? Então, o notional que nós estamos operando é um notional muito baixo, né? Então, a gente está operando um papel que vale 30, 100 lotinhos aqui, nós estamos dizendo que o notional disso aqui está me dando 3 mil reais. Olha o delta batendo 120 mil reais aqui. Olha, 100 mil reais. Então, os números, eles ficam astronômicos. O teta, o gama, o delta, olha o gama batendo 80 mil reais, o vega aqui batendo 40, o teta batendo quase R$ 1.000. Ou seja, perto do vencimento, o carregamento de um dia pode valer praticamente 1/3 do notional. Então, isso mostra que a call open-in e a out no mesmo ponto, ele vai gerar, no mesmo nível de barreira, vão gerar gregas expressivas, o que torna uma leitura de gráfico impossível. Porque a gente nem consegue ver no decorrer da vida, porque isso aqui é um caso extremo. O ativo tem que estar próximo do vencimento, próximo da barreira, para gerar esse efeito de descontinuidade. Então, leituras de gregas são para as aulas intermediárias, não cabe nessa seara. Aqui nós temos que discutir esta evolução. E essa descontinuidade mostra que não tem como gerar o ganho, de fato, aqui na evolução do MTM, certo? Já aqui no resultado quântico, ou eu tenho meu ganho dobrado, bateu aqui, eu perco tudo com a diferença do fluxo de caixa. Então, portanto,
vamos iniciar agora o estudo dos 4 grandes setores e aqui eu vou explicar de fato a otimização vetorial acontecendo quando os dados de mercado estão apontando para o produto. Perfeito? Então vamos iniciar agora a análise. Apresentando os 4 setores, setor A pede vol alta, forward points baixo, aonde a put vai ficar cara, então eu vou vender a put e na decomposição dela eu vendo a put da Wenin, compra a put da Wenout. Sendo este um setor ruim para o produto, certo? Porque eu estou vendendo a call Wenin e comprando a call Wenout. E por ser um produto que está na ponta, um setor que está na ponta oposta, essa ponta aqui se torna menos eficiente, porque quanto maior a vol, mais caro vai ficar a call Wenin e a call Wenout. E a call Wenout vai ficar mais barata. Só que o forward points baixo vai diminuir o valor da call Wenin, porque a chance de bater na barreira de ambas vai diminuir. Então a que eu vendo vai valer menos e a que eu compro vai valer mais, porque menos chances de dar descontinuidade. Então ela vai convergir para Vanilla, cuja volta alta e ela tá cara. Então, por a decomposição vetorial da Vanilla para a barreira, ela não está aderente com o que a gente está pedindo, ele de fato ele vai ficar ruim. Idem aqui para compra de uma call. A compra de uma call, eu compro a call Wenin e vendo a call Wenout. Então, portanto, este setor é o oposto, tá certo? Então, aqui é muito pior do que esse, certo? Este daqui é de longe o pior setor, certo? Mas eu coloquei aqui ruim porque de fato ele é, certo? E aqui temos o setor D, que é a compra de uma put. Então não tem como ser bom, isso aqui ele é ruim para neutro. Então o setor de otimização é muito simples, é o setor B, porque ambos os vetores que eu estou adquirindo na operação, ou seja, vendendo a call Wenin e comprando a call Wenout, quanto mais alta a vol, certo? Na call Wenout, mais caro fica a Vanilla, maior a chance de bater da barreira, mais ele tende a zero. Quanto maior os forward points, mais cara fica a call, mais chance de bater na barreira, mais ele tende a zero. Então, portanto, no limite do setor B, a call Wenout tende o seu prêmio ir a zero. E a call Wenin é o oposto. No limite do setor B, a call Vanilla está cada vez mais cara. Como ela fica mais cara, a call Wenin, o preço dela em relação à Vanilla sobe, mas como o hit fica muito alto, ele pondera pelo hit e faz com que a chance de bater na barreira seja praticamente dada, então a call Wenin converge para o valor da Vanilla. Então eu vendo algo que é praticamente a Vanilla e compro algo que não vale nada, tá certo? E por isso que no limite a compra da call Wenout e a venda da call Wenin está alinhado com o produto. Por isso que é muito raro eu conseguir vetores de um produto que estejam todos no mesmo setor, porque eu só tenho 3 opções. Vendo a call Vanilla, vendo a call Wenin e compro a call Wenout. Não tem outra combinação que me otimiza nesse setor, certo? Portanto, cada setor eu vou ter 3 vetores que vão otimizar. Portanto, eu só tenho 3 opções para montar o produto, levando em consideração que alguns produtos têm composições que são de outros vetores. Então, na prática qual que é a regra de bolo? Quanto mais em setores bons ou neutros apresentarem os vetores, melhor o produto. Tendo algum vetor no setor ruim, vai prejudicar a parte matemática do produto. Vai inviabilizar? Não, porque se o cenário do analista se concretizar, haverá um resultado positivo. Mas matematicamente, no início da operação, a relação risco-retorno ela fica pior, certo? Então, é raro ter algo indicando aqui ambos nos mesmos setores. Já a composição do produto, quanto mais do extremo do B tiver, melhor, e quanto mais em direção ao C, piora. Então, é um produto fácil da gente interpretar. Ativo objeto. Tá com a vol elevada? Tá. Checkbox positivo. Número 2. Juros está alto, carrego está baixo? Sim. Forward point positivo. Check. Então, a Booster KI/KO pode sim ser levada em consideração na minha amostra inicial de produtos para eu estar compondo
para aquele ativo objeto, dado o call do analista. A analista tem que achar que pode ter uma alta moderada ou uma alta um pouco mais extrema, presumindo que eu estou ponderando de maneira correta o nível da barreira com o call do analista, deixando uma bela folga, porque aqui bateu, eu vou perder tudo, porque eu estou alavancando. Então, portanto, a ideia é trabalhar com a possibilidade da barreira ser inexistente no cenário inicial do analista, mas a distribuição de Monte Carlo dá grandes probabilidades daquilo, então nós vamos aprender o conceito fundamental de negar parte da distribuição. Então, ao negar a distribuição que o Monte Carlo apresenta e o analista descarta, é o segredo deste produto. Quem conseguir trabalhar com isso de forma eficiente não vai perder dinheiro, tá certo? Então, esta é a premissa inicial, lembrando que o analista ele fez essa previsão até o momento atual da contratação. Daqui por diante, dependendo do prazo, nós vamos ter N eventos de balanço que podem alterar drasticamente a sensibilidade do analista, pode ter eventos macros e micros ocorrendo dentro do setor, macro do setor da empresa e até geral, né? E micro impactando algumas coisas do ativo objeto que essa empresa trabalha ou que ela produz, né? E vis-à-vis os seus concorrentes, que também pode alterar a variação de preço. Respeitando o call inicial, não tem como a gente perder dinheiro nessa estrutura se o analista acertar o call e a gente montar de forma eficiente. Por isso que é fácil identificar a hora certa de colocar o produto, certo? A hora certa, e a gente tem que sempre medir o grau de assertividade do analista, lembrando que o analista não tem bola de cristal, ele faz o melhor com as informações que ele tem até o momento. Perfeito? Então vamos agora entender a construção gráfica de como a gente de fato constrói a Booster KI/KO usando a planilha de simulação. Vamos iniciar a simulação, mas eu vou antes setar os parâmetros do produto. Primeiro parâmetro, preço do ativo a 50, prazo 252 da simulação. O preço do ativo não importa, porque a gente tem que ter o call do analista de uma alta moderada a uma alta mais extrema. O prazo sim, prazo de 1 ano é um prazo mais longo. Poderia alongar o prazo? Poderia, mas vamos trabalhar com 1 ano, porque 1 ano é onde a gente consegue ter uma boa previsibilidade, perfeito? Segundo ponto, vamos construir o cenário da vol. Então eu coloquei o E-The-Money a 50, Skill a -2, Smile a 1. O E-The-Money já está muito elevado. Como o E-The-Money está muito alto, o Skill Smile não importa muito, porque o strike normalizado, eu preciso afastar muito o strike e a barreira das opções para que eu possa gerar strikes normalizados para capturar tanto o Skill como o Smile. E lembrando que a gente vai ter sempre a barreira próximo de 150, 170, 180, e nestes níveis com a vol tão alta, o Skill e o Smile já se netaram, então vai sobrar só um pouquinho do Smile, e o Smile vai acabar mandando. Então, e também, dependendo se eu não conseguir afastar muito a barreira, o Smile pode ser pequeno, tá? Se eu colocar a barreira muito longe e a vol estiver um pouco mais baixo, o impacto do Smile pode ser maior. Mas isso aqui nós vamos ver na terceira aula, este ponto aqui. Já o Forward Points, 15 de juros, 1 de carrego, Forward Points positivo em 3,86, o preço futuro é R$ 6,93 acima de 50. Perfeito? Então, vamos começar a operação com o financiamento fora do dinheiro com a call open-in. Então, nós vamos comprar o papel, certo? Temos a representação linha 45 graus positivo, linha 45 graus negativo. Então, temos a relação da compra do ativo. Se ele sobe, eu vou ganhar na proporção da alta. Se ele cai, eu vou perder na proporção do mesmo, certo? E para levantar o prêmio para comprar a call open out, eu vou iniciar a venda de uma call open-in 100 com 150, certo? Então, portanto, o nível da barreira ele está elevado, só que a chance de bater vai ser tão grande que o valor da call open-in ela vai ficar, de fato, caro. Vai se aproximar muito da Vanilla. Então, quando eu vendo uma call open-in 100 com 150, eu estou levantando um prêmio enorme. Então, a determinante fica desta maneira aqui, certo? E a gente percebe que, dado a dimensão dos strikes e da barreira, eu nem consigo fazer ela cruzar aqui, porque o prêmio
foi muito grande, tá certo? Então, na prática, agora, eu vou comprar o quê? Eu vou comprar uma call up and out. Portanto, agora eu vou usar este prêmio para comprar uma call up and out, e o que vai ficar claro que no momento que eu comprar a call up and out, o seu prêmio ele vai ser insignificante. Vou comprar aqui a call up and out e olha o consumo de prêmio que eu tive. Ele é muito pequeno. Então, se o ativo sobe 50, eu vou ganhar 100, bateu aqui, eu perco todo o meu ganho na alta, fico apenas com a diferença de fluxo de caixa, que é gigantesco, porque o que aconteceu na prática é a call open out com a call open in, a vol, juros e prazos longos, a gente percebe que a call open in vale muito, vale praticamente a vanilla, porque a somatória da in com a out dá a vanilla, e a out não vale nada. Se a out não vale nada, eu paguei muito pouco por ela em relação à vanilla, a somatória das duas dá o preço da vanilla. Então a call open in é praticamente a vanilla. Então, como eu faço para ajustar esse produto? Simples, eu vou ter que jogar a barreira lá para cima, certo? Então vamos apagar toda a nossa simulação e vamos colocar agora a barreira a 200, certo? Então, de fato, agora eu vou chutar o pau da barraca, estou colocando uma alta de 100%, então se o ativo sobe 100, eu ganho 200, tá certo? E vamos colocar, comprei o papel, vendi a call open in, então a gente percebe que agora eu consigo ver cruzando o eixo cartesiano, porque o prêmio ele ficou menor, e vou comprar a call open out. Mas mesmo assim, a gente ainda sobrou um fluxo de caixa, porque o valor da out ainda é menor do que o da in. Então, se eu quisesse fazer o custo zero aqui, eu poderia aumentar ainda mais o nível da barreira, tá certo? E o que na prática implica eu vir aqui e eu posso colocar aqui 220, vamos ver se vai ser o suficiente. Então, vamos colocar 220 aqui, vou colocar a compra do papel, a venda da call open in e a compra da call open out. Tá aqui. Quase dá para aumentar ainda mais, porque essa sobra parece ser muito pequena, mas ela é grande, porque a dimensão que nós estamos falando é, se sobe até 120, eu vou participar de um ganho até 240. 240 de retorno começa a ficar números muito obscenos, que eu estou ganhando uma vez pelo papel e uma vez pela call open out. E a call open out ainda vale menos que aí. Tudo bem que vai ter spread com um ativo com uma vol super alta como esta, o spread de bid and ask de uma opção com barreira, ele é ampliado, tá certo? Portanto, quanto mais otimizado tiver matematicamente o produto, maior o risco para o formador de preço. E como tem o maior risco para ele criar o derivativo, ele vai pedir um prêmio maior para correr esse risco, tá certo? Mas a gente está levando em consideração que não tem spread aqui, porque essa aula é teórica, tá certo? Que no mundo real vai ter, e com certeza o spread ele vai ser grande o suficiente para que já está negativa a diferença, eu preciso diminuir um pouco o nível da barreira, certo? Então eu poderia aqui botar 250, a gente vai ver isso quase atingindo ali essa diferença, vamos setar os dois aqui, comprei o papel, vendi a call open in, comprei a call open out, agora já ficou negativo, então 225 aqui seria até um Newton Raphson de cabeça que eu estou fazendo para estar batendo aqui, então fiz a estrutura praticamente aqui, custo zero. Então 225, sobe 125, ganho 250. E na hora que eu vou fazer o breakdown, a gente percebe que a call open in bateu aqui, eu viro uma vanilla vendida strike 100. Bateu na barreira, eu perco tudo. Então isso aqui é o tudo ou nada, né? Então a gente tem o tudo ou nada aqui, ou eu tenho o ganho dobrado aqui, certo? Ou eu estou comprado no ativo, ou eu estou com o meu ganho dobrado aqui, que aqui não dá nem como desenhar o cenário quântico, a programação aqui ela não está otimizada, eu não arrumei a programação para fazer, mas na prática é, ou eu vou ganhar o ganho dobrado, né, ou eu vou estar capeado aqui na operação, perfeito? Então a explanação é essa, e vamos voltar aqui à planilhazinha, aqui eu fiz 100 com 160, certo? Então fiz 100 com 160 a 100 com 100 e call open in, strike a 50, barreira no 80, 100 com 160, né? E comprei o papel, fiz o financiamento fora do dinheiro e aqui
está o quântico dele, é mais fácil a gente analisar o quântico em separado. Então, eu tenho a compra do ativo que eu não vendi a call Penin, bateu aqui, eu tenho a estrutura apenas com a diferença de fluxo de caixa, porque o strike é 100, certo? Aqui eu tenho a call penalty, portanto, eu vou ter o cenário que eu participo da alta, bater aqui, eu vim para cá. Perfeito? Então, o resultado final, aqui está o resultado final, eu não desenhei o quântico, tá? Porque eu tenho que analisar eles separados, eles estão no mesmo ponto. Bateu aqui, a call penalty desapareceu, bateu aqui, a call penin desapareceu, ficando este resultado com a diferença de fluxo de caixa indo para zero, se eu fiz no custo zero. Perfeito? Então, dado essa explanação aqui, finalizamos a construção do produto. No caso, otimizando pelo tudo ou nada, ou seja, ou ganho dobrado jogando o nível da barreira muito alto, propiciando um ganho dobrado extremo. E agora nós vamos mostrar como isso vai ser muito sensível ao tempo, certo? Então o tempo aqui, ele é crucial. Quanto maior o prazo, melhor vai ser a contratação inicial do produto. Então, melhor a relação risco-retorno. Vou começar a explicar por que esse fenômeno vai acontecer na precificação e depois no Monte Carlo. Para analisar o tempo, eu fiz 3 construções vetoriais. Primeiro, call Penin, 100 com 180, prazo de 1 ano. Call Penin 100 com 180, prazo de 6 meses, 3 meses e 1 mês. Então, para entender o tempo e a evolução do tempo, eu fiz a cadência do tempo, respeitando 1 ano, 6 meses, 3 meses e 1 mês, para call Penin. Para call penalty, o que eu fiz? Eu fiz 100 com 180, porque eu tenho que estar com as duas barreiras casadas para fazer a interpretação. Então, a linha 0 da in equivale a 0 da out. Eu vou somar esses dois vetores para compor a booster KI, que é a venda da in, a compra da out e a compra do ativo objeto. Então, a somatória dos números da linha vão representar o produto. E o decaimento está 1 ano, 6 meses, 3 meses e 1 mês. De tal forma que entre 0 a 3, eles são casados. Então, basta eu somar essas linhas, eu vou ter o produto em si, sem levar em consideração o ativo, que é comum para todos os prazos, e, portanto, eu vou somar ele junto. E aqui, eu fiz o quê? Em MRV, a compra de uma call vanilla, porque a somatória da in e da out tem que dar vanilla, porque a decomposição de uma call vanilla uma venda de uma call vanilla é vender a in e comprar a out, porque quando eu vendo a in, se bater na barreira, eu tenho o quê? Eu tenho uma call vendida com strike igual a 0, né? E a out eu estou comprado no ativo. Então, no momento que bate na barreira, né, que é o binário, bateu na barreira, eu estou vendido de uma call vanilla. Então, a somatória dos preços tem que dar vanilla, senão vai dar uma arbitragem, tá certo? E aqui eu fiz a somatória dos preços. Vamos olhar a somatória dos preços aqui. Aqui é o valor da put, prêmio da put Penin, tá aqui o prêmio dela, certo? Então tá 18,42 aqui, certo? Aqui 6,99, 1,26 e 0. E aqui está o valor da call penalty, 6,18. A somatória das duas vai dar 24,60. 24,60 é o que vale a vanilla, e aqui é a diferença. Então, portanto, eu só vi 1 centavo, 1 basis point de diferença, que é por arredondamento. Aqui eu arredondo com 2 casas decimais, então deu uma diferença de 1 basis points. Então, na prática, o que nós vamos fazer? O prazo mais longo está deixando a call penalty tecnicamente mais barata em relação à in. Então, a in vale 18,40, a out vale 6,18. Agora, a in vale 6,99, a out vale 9,60. Então, a gente percebe que com a passagem de 1 ano para 6 meses, o valor da call Penin caiu quase 12%. E a out valorizou quanto? 3. Um caiu 12, um subiu 3. Então, na passagem de 1 ano para 6 meses,
respeitando os dados de contrato 100 com 180, já inverteu. Uma eu consigo vender uma e comprar a outra e sobrar uma grande entrada de caixa. Agora eu já pago. Então, portanto, mantendo os mesmos dados de contrato, strike assim sem a barreira no 180, no momento que o tempo vai passando, o fluxo de caixa, à medida que vai chegando perto do vencimento, ele fica positivo, ou seja, negativo, eu pago para estar fazendo. E quando eu a longo prazo, respeitando um ativo que tem a vol alta, que está 48 aqui, Ford Points positivo, carrego baixo, isso faz com que o fluxo de caixa inverta e eu passe a receber dinheiro por isso. E aqui eu vou fazer as construções vetoriais no momento que eu começar a juntar os prêmios. Então eu tenho que este prêmio que eu recolho contra este prêmio que eu pago. Então a diferença net é o que vai compor o MTM da operação. Perfeito? Então aqui eu fiz toda a construção. Eu fiz o cálculo do MTM do short call opening, né? Então tá aqui a construção vetorial da linha laranjinha. Aí eu fiz a construção vetorial da verdinha. Portanto, eu estou replicando a fórmula para fazer a call opening aqui para os prazos respectivos. Então eu só arrasto as linhas para baixo para fazer a construção. Então na prática aqui eu vou ter a evolução do preço do ativo para montar o eixo X cartesiano para a gente ver a relação do MTM, que vai ser 20% abaixo do mínimo, e o mínimo ele vai ser o quê? Ele é 8,40, que é o preço spot, né? E o máximo vai ser 20% acima do nível da barreira. Então, eu estou pegando 20% acima da barreira, 20% abaixo do preço da compra do spot. E fiz a simulação aqui da variação do preço spot, certo? Calculei o valor da call open-in quando bate na barreira, calculei o valor da call open-out quando não tem o efeito da barreira. Aqui é o prêmio residual da call, da put, do prêmio da call open-in, aqui é o prêmio da call open-out, para eu conseguir fazer os cenários no hit e hit, certo? Então a construção do cenário no hit ou seja, não bateu na barreira, ele vai ser o quê? Ele vai ser a somatória do preço à vista, da compra da call open-out, com o prêmio da call open-in, porque como não bateu na barreira, a call open-in nunca virou uma vanilla. Então, portanto, aqui eu tenho ganho dobrado, certo? Até o nível da barreira. A barreira está em quanto aqui? Está em 15,12, né? Então, até o nível aqui de 15,12, nós vamos ter essa construção aqui. Então, 15,17 já bateu. Então, eu não posso desenhar. Então, simplesmente, por uma questão didática, eu zerei isso daqui, porque se bate aqui, eu estou nesse cenário, tá certo? E aqui o cenário do hit, o que acontece? Eu somo a variação do papel, certo? Com o quê? Com a variação do papel, com o vetor da call open-in já trigada, com o prêmio da put, prêmio da call open-out, que eu já comprei, tá? Então eu estou confundindo P com put aqui, mas é o prêmio, tá certo? E, portanto, na medida que eu vou trocando os vetores, eu só troco as colunas para fazer as somatórias vetoriais. Então, aqui é o que bateu e aqui é o que não bateu. E na construção do gráfico, ficamos assim, né? Então, portanto, como todos estão 100 como 180, eu participo de uma alta com ganho dobrado até 80, eu posso buscar 160. Então aqui a gente tem o caminho teórico para 160, lembrando que ele não chega a bater 160 em nenhum dos casos, que estaria, esse aqui chega a bater, tá? Porque na verdade aqui eu não consigo desenhar ele perfeitamente, que eu precisaria quebrar em uma dimensão entre a variação do ativo, está muito alto aqui, ele está variando quanto? Está variando aqui 37 centavos sobre o preço original aqui, ele está variando quase 5%, então eu não consigo capturar de forma efetiva o limite máximo. Mas o que vale para a gente este ganho aqui já está muito alto, né? E o que vale no gráfico é a diferença de fluxo de caixa, né? Porque quando bate aqui, a gente vê ele formando. Aqui ele bateu e eu perdi tudo, só fiquei com o fluxo de caixa o mesmo positivo, porque eu estou recolhendo muito mais prêmio na venda da IN do que na compra da Out, e a gente percebe que de um ano para 6 meses o fluxo de caixa ele já ficou negativo, tá certo? Ele já fica negativo porque a IN vai valer menos do que a Out. E aqui em diante, só ladeira abaixo.
tá certo? Então, portanto, temos até uma inversão. Aqui é a 63 e a de 21, porque aqui a gente já vai ter a alt convergindo para vanilla, então tem até essa dicotomia. Então, para a gente calcular o MTM final é muito simples, a diferença do fluxo de caixa. Eu pego o prêmio da Copen, pego o prêmio da Copenaut e eu faço o seguinte, eu pago esse, então menos esse, certo? Mais esse. Então a diferença está aqui. O primeiro eu recebo 12, o segundo eu pago 2, aqui eu pago 8 e aqui eu pago 6, tá certo? Então existe essa inversão aqui, porque a alt perto do vencimento tende a convergir para a vanilla. Então a gente teve uma mudança de preço, depois ela vira pó, porque a vanilla não vai dar exercício, porque aqui é o gráfico do vencimento, onde eu não estou fazendo o dinâmico do spot, é o fluxo de caixa inicial. Se eu contratasse a estrutura 100 com 180, nos prazos de um ano eu recebo 12, a mesmos dados de contrato eu pago 2, pago 8 e pago 6 para fazer 100 com 80 e o ganho dobrado, tá certo? E isso daqui vai impactar diretamente no fluxo de caixa. E este fluxo de caixa, ele vai alterar completamente o produto, porque a diferença entre um ano para 6 meses é gigantesco. A gente está dizendo que eu estou tendo uma diferença de 14,85, quase 15%, que acaba sendo os juros da economia praticamente. Aqui é 14,48, aqui é 13,70. Então, na prática, a entrada de caixa de entre um ano e 6 meses é tão grande que equivale os juros efetivos do período de um ano inteiro, não nem comparando com o de 6 meses, tá certo? Então a gente percebe que quanto mais eu alongo o prazo, melhor vai ficar a estrutura. Isso porque eu fiz até um ano. Se eu fizesse para 2 anos, esse efeito seria ainda maior. O que na prática a gente sabe que a gente não pode, como estruturadores, nunca fazer 100 com 180 para prazos diferentes, porque cada nível de prazo eu vou reajustar o nível, tanto posso reajustar tanto o nível do strike da call opening, que eu posso dar um prêmio de consolação, como também eu posso alterar a barreira. Então, portanto, eu estaria alterando a barreira de ambos para que o fluxo de caixa culminasse para o custo zero. Então, portanto, prazos mais longos eu consigo afastar o nível da barreira. Prazos mais curtos eu tenho que diminuir o nível da barreira. Lembrando que prazos mais curtos diminuem o nível da barreira. Se ele dá um jump muito forte, a barreira está muito mais próxima, ela pode bater. E essa diferença de fluxo de caixa vai fazer com que os níveis de barreiras fiquem bem diferentes, tá certo? A gente vai trabalhar um pouco isso ainda na próxima parte da aula. Mas por enquanto, o conceito principal é isso. Em mais alto está a vanilla, todas estão dando custo zero, então prazos mais longos eu consigo fluxos de caixas iniciais mais altos, então, portanto, quanto maior o prazo em relação, mantendo os dados de contrato, melhor o fluxo de caixa. E se eu continuar alongando o prazo para prazos mais longos, essa discrepância vai aumentar ainda mais, mantendo os mesmos dados de contrato. Lembrando que eu deveria fazer os ajustes e, portanto, ajustando isso, iria para o zero cost, o efeito da barreira fica muito mais longe, o que torna muito mais confortável. Perfeito? Lembrando que um ativo com a vol aqui de quase 50%, então vamos botar a vol aqui a 0,48. Se eu quero entender quanto que precisa oscilar ao dia o ativo para isso, para essa vol estar em equilíbrio, é igual a 1 dividido por 252, eu venho aqui e vou elevar a meio, né? Então eu elevo a meio, que é tirar a raiz quadrada, e portanto essa constante. Então 48 de vol equivale a um movimento de 3% ao dia. 3% ao dia no prazo de 252, certo? Então o que implica é, ele não pode subir mais do que 80. E a gente percebe que 3% ao dia, certo? Para ele bater 80, isso daí se torna algo plausível, porque a volta está muito alta no Monte Carlo. Só que agora a gente vai ter que aprender a comparar Monte Carlo com o call do analista. Isso a gente vai fazer no decorrer das aulas, mas antes disso, vamos apresentar a estrutura aqui no Monte Carlo para ficar claro. Então, só para a gente conseguir mostrar essa diferença, eu vou copiar aqui a parte que transforma no Excel para a gente ter ela bonitinha, certo? E vamos começar a análise aqui do Monte Carlo em si, aonde eu vou simplesmente explicar na distribuição, certo?
que aqui vão ser várias distribuições para conseguir explicar de forma efetiva, por que que a call open-in está ficando cara, a call open-out está ficando barata no decorrer do tempo. E aqui nós vamos entender por que dá essa inversão gigantesca e como é que se comporta isso ao longo da medida que a cadência do tempo vai se respeitando e os fluxos de caixas vão sendo alterados, porque as opções com barreira, elas tendem a virar uma vanilla, certo? E o que está acontecendo é, o tempo passa, a IN fica menos provável de ser uma vanilla, então ela tende a zero, e a out mais chance de ser uma vanilla, porque ambas têm o mesmo nível de barreira, então o hit de ambas vai ser exatamente igual, certo? Então vamos começar a análise aqui do Monte Carlo. Vamos iniciar agora a leitura do Monte Carlo. Então, vamos lá, MRV, certo? Papel a 8,40, strike 8,40, barreira a 15,20. Juros a 13,70, carrego a 0,17, vol de 48,71. Então, portanto, eu vou fazer a distribuição do Monte Carlo 1 a IN, o Monte Carlo 2 a out. Então, portanto, o Monte Carlo 1 representa a real distribuição do ativo objeto e, portanto, eu consigo medir a IN, e o Monte Carlo 2, ele vai ser o Monte Carlo que vai sofrer um drift, então, portanto, ele vai ter um drift e vai ter que ter uma distribuição para essa call open out virar uma vanilla. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é, inicialmente, o hit probability, que é as observações da IN acima da barreira, a roxinha acima da barreira, é 12%, certo? Então, portanto, a gente sabe que muitas observações vão bater na barreira, ricochetear e voltar. Isso aqui é a marcação do que bateu a barreira, do que seria uma call opening no expire e não no contínuo. Então, isso aqui é próximo do hit do expire, mas no contínuo ele vai ser maior. Então, eu tive do contínuo hit a 32. Então, existe grandes chances de bater na barreira. Então, portanto, o valor da call open-in tem que se afastar da vanilla. Quanto que vale a vanilla? As observações acima do nível do strike aqui, tá quanto? Tá em 51%, tá certo? 51% das observações estão acima do nível do strike. E a quantidade de extremos ele é tão grande que justifica a call vanilla valer bastante. Então, a call vanilla em si, ela vale quanto? Ela vale 24,60, então a vanilla vale 24,60. O hit probability da barreira é de 32%, certo? Então o hit ele é muito alto, então quanto que vale a call open-in por isso? A call open-in vale 18. Então, portanto, o hit probability de 32 faz com que o valor da call open-in se afaste da vanilla em quanto? Em 6%. Então, quanto maior esse número, maior o número de observações que no contínuo batem, mas vão ser computados abaixo, então esse número vai ser maior. Então, portanto, quanto maior esse número e maior no expire e maior no contínuo, mais o preço da call open-in se aproxima da vanilla, tá certo? E ao mesmo tempo, a gente tem prazos, quanto mais longo for o prazo, maior chance de extremos, então maior a chance de hit. Alongar o prazo, o hit vai subir e no limite este preço vai convergir, tá certo? É isso que vai acontecer. Prazos menores, a gente vai ver este número diminuindo e a relação do preço da put sobre a vanilla se distanciando, certo? Então, a diferença da opção, vamos calcular a diferença da opção IN vanilla contra IN, ela é em relação ao prêmio vamos fazer sobre o prêmio da call open-in, ela é 33%, tá certo? Esse número vai crescer ao longo do tempo. Em relação a out, muito simples. O número de observações acima do strike é muito baixo, 38, aqui é 51. Então a chance de formar intrínsecos é menor e intrínsecos extremos menor ainda. Então o valor da call open out se afasta da vanilla. Então quanto que vale o valor da call open out aqui? A call open out, o valor dela aqui é 6,18, né? Então vamos colocar aqui a call open out aqui a 6,18, certo? Então vamos colocar
Isso aqui um pouquinho para baixo, 6,18. Então, vamos replicar a Vanilla. Então, a diferença entre ambos aqui é igual a esse menos esse. A diferença é enorme. E isso aqui, em relação a Call Open-In, é quase 300% de diferença. A grande pergunta é, por que que no momento que eu passar de 1 ano, vai fazer isso daqui, certo? Então, este número vai subir, certo? E este número aqui, ou seja, ele vai subir, a relação vai diminuir, e este cara aqui tende a aumentar, certo? Lembrando que a distribuição vermelhinha, o drift saiu do preço Ford 9,54, a roxinha, a vermelhinha, o preço teórico é 9,54, mas ele teve um drift para se ajustar. E lembrando, a in e a out vão em algum momento convergir as distribuições com o tempo passando. Que o tempo vai passar, as distribuições roxinha vai culminar com a vermelhinha. Então agora vamos fazer a passagem de tempo de 1 ano para 6 meses. E aqui está os 6 meses. A primeira coisa que a gente pode observar nas distribuições é que as distribuições começam a ficar mais parecidas. Olha como eu tenho muito extremo aqui. E o drift da vermelhinha teve que acontecer para ela ser viável, portanto, para call open out existir, e agora a gente já começa a ver essa diferença acontecendo na prática. A roxinha se aproxima da distribuição vermelhinha. Quando as duas forem iguais, a in vale 0, a out convergiu para vanilla. Então a primeira coisa que nós vamos observar é o número de observações acima da barreira diminuindo drasticamente. Então ela saiu de 12, foi para 4. Então vamos agora copiar as informações que a gente precisa. Então vamos pegar o preço, o HIT, o preço da Vanilla, o HIT e o preço da Call Open-In. Então vamos pegar o preço da Vanilla, agora o preço da Vanilla vale quanto? Vale 16,59. O HIT agora é 14, né? E o preço aqui é 6,99. Então vamos carregar essa informação aqui para a gente poder colar aqui do lado e ao mesmo tempo vamos copiar aqui o header, para a gente ter o header certinho aqui, certo? Então tá aqui o header. Então o que o header está me dizendo, né? Que agora a diferença da in para vanilla, ela vai aumentar, porque agora a in vai valer 16,59, a out 6,99, ele aumentou 9,60, o que era 6. Então agora, se eu for levar em consideração a mesma resolução, este número subiu drasticamente. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui no mundo real? Né? No mundo real a chance da barreira está diminuindo drasticamente, certo? Esse 4 virou 14, porque é o que bate, ricocheteia e volta. Né? A vanilla ela vale menos, porque a chance de observações acima do nível da barreira está caindo drasticamente, né? E, portanto, ela vai convergir a 50, né? E, ao mesmo tempo, os extremos caiu drasticamente, que agora eu só estou observando aqui 17, 19, aqui eu observava o quê? 24, 26. Então, a chance de atingir esses extremos e com quantidade de informações grandes diminuiu. Então, o valor da Vanilla saiu de quanto? De 24,60 para 16. A Vanilla, ela oscilou quanto? Ela oscilou bastante aqui. Ela perdeu 8%, certo? E a diferença, e a call open-in, né, quanto que ela perdeu, ela saiu de 18,40, 42, ela foi para 6,99. Ela perdeu 11, ela vai perder mais, porque ela rapidamente ela perde, depois ela não tem muito o que perder, a Vanilla continua perdendo. E vamos ver agora a relação aqui da preço da call open out. Call open out tá aqui, ó, 9,60. Ela se valorizou, tá certo? Então o preço aqui foi para quanto? Foi para 9,60, certo? Vamos colocar aqui o preço a 9,60. O preço da Vanilla tá aqui. Então na prática, se eu fizer esse cara menos esse cara aqui, agora a diferença é de quanto? 6,99, o que já foi uma diferença aqui de 18, né? Então você vê que o preço da call open out está convergindo para Vanilla, tá certo? Ele tende aqui, a diferença é de 298%. Agora a diferença ela vai diminuir 72%. Então a in se afasta e a out se aproxima. A in eu vendi, a out eu comprei, tá certo? Então a gente consegue ver aqui, e lembrando, o número de strikes, observações acima do strike da out, né, está convergindo para in.
Então, portanto, quanto mais esse número se aproxima desse, então a diferença aqui está em 13, aqui a diferença já diminuiu bastante, a diferença foi para 4. Quando essa diferença for zero, a out computou com a in, e a in é a distribuição da vanilla. Então a call penalty vale igual a vanilla. Isso vai acontecer quando o número de observações da in não ter nada acima do nível da barreira. Então aqui vem a prova matemática de que se eu compro a estrutura, o booster KIKO, para o prazo de um ano, ou seja, comprei 100 com 180, vendi a 18,42, comprei, paguei aqui 6,18, eu tive um fluxo de caixa enorme de entrada, porque eu não otimizei, mas vamos seguir esse raciocínio. Passou 6 meses, o que acontece? Quando passa 6 meses, eu vou destratar o produto, que eu errei o call, porque o analista achou que ia ter uma alta moderada, uma alta um pouco mais alta, e subir aqui 80, o call do analista é no mínimo 50 de alta em um ano. Ele vai aumentar 50% o valor de MRV. Se de fato atingisse isso, a gente estaria em outro resultado. Mas aqui, nitidamente, o analista errou o call, neste exemplo. Porque passou 6 meses, o ativo brincou de estátua, né? Então ele vale 8,40 agora. Então, portanto, o meu raciocínio é simples. O que eu vendi a 18,40, certo? Agora eu pago 6,99 para sair. Eu ganhei quanto? 11,43. E o que eu havia comprado a 6,18, agora eu vendo a 9,60 e eu ganho aqui mais 3,42. Então eu errei o call e essa estrutura está me dando um lucro de 14,85 para 6 meses. Os juros para 6 meses é 14,48. Então isso aqui é efetivo para um ano. Metade disso aqui é metade disso. Então na prática é: compra a estrutura para um ano, passou 6 meses, eu tenho a opção de destratar o produto sem custo de transação, nesse exemplo, eu recebo 200 do CDI de fluxo de caixa positivo por ter errado o call, porque a call penny perde valor muito rápido e a call penalty se valoriza. Por isso que o timing é fundamental. Colocar no prazo mais longo e eu carregar metade do tempo e eu entender que esse produto é ruim, eu já poderia estar destratando aqui, certo? O que na prática, se eu comprar para 6 meses com essas métricas e carregar para 3, ele já não vai ser bom, tá certo? Porque o que vai acontecer? A call opening já perdeu boa parte do seu valor, ele vai continuar perdendo valor se o papel ficar parado, mas ele tem muito pouco a perder, né? E em relação ao anterior, tanto que a diferença de fluxo de caixa é gigantesca, daqui para cá e agora daqui para cá ele vai ser menor, continua positivo, né? Mas na verdade é daqui para cá, né? E daqui ele vem para cá, ele tem essa inversão. Então daqui para cá, da verdinha para azulzinha, é menor do que a distância da laranjinha para verdinha. Perfeito? Então aqui tem essa ilusão de ótica dessa aqui ser a de 3 meses e essa aqui de ser de 21. Isso está acontecendo porque de 3 meses para um mês, né, a gente já tem o que? A call opening já não valendo nada. Então a gente estaria vendendo aqui um pó. Porque se eu for olhar o preço da call penny aqui, quanto que ela vale aqui a call penny? 11 centavos e zero. Então, na prática, a gente jamais venderia algo para levantar 11 centavos ou 1,26 do notional, cujo que eu estou pagando vale 9. E aqui, vender algo que vale zero, cujo eu estou pagando é 6. Então, na prática, esta inversão se dá, porque neste nível aqui, o que a call opening está perdendo, nem de perto mostra a variação do que está dando na call penalty, tá certo? Então, a maior interpretação do maior choque, ele é sempre de um ano para 6 meses, né? Daqui para cá, ele é até uma visão um pouco mais complexa. Mas vamos avaliar, certo? Então, portanto, vamos agora iniciar a análise para a mesma estrutura, faltando 3 meses para o vencimento. Faltando 3 meses, muito simples. Chance de bater na barreira, quase que nenhuma, né? Por não ter nenhuma chance de bater na barreira, o que aconteceu com o preço do derivativo, da call opening, ele saiu de 6,99, foi para 1,12, ou seja, ele praticamente
perdeu quase todo o valor, ele já não vale praticamente mais nada, o delta está já muito próximo aqui de 10, quase dando o ponto de zerada, certo? Então, na prática, o carrego do tempo fez com que perdesse aqui 5,70 e aqui é um lucro, vai ter uma diferença que vai ser um lucro de quanto? De 0,39. Aqui perdeu 5,70, aqui ganhou 0,39, então o net, o carrego de 6 meses para um ano, valorizou em mais 6%, lembrando que o outro é 14%, agora o impacto começa a ser menor, porque o valor da Vanilla já diminui, porque agora a chance da call Vanilla gerar intrínsecos extremos é menor, certo? Esse número está convergindo aqui para 50%, que no final, above strike, no dia do vencimento, esse número vai ser 50%, tá certo? Da roxinha, que é a própria IN, então a chance de extremos é menor, então a gente vê que aqui é 14,15, aqui já foi 19,21, o que já foi 30,32 aqui, tem alguma chance, apesar que pequena, tá certo? Então, portanto, o que eu estou analisando aqui é que a chance de bater da barreira é nenhuma, a IN não vale mais nada, como a chance de bater na barreira é muito baixo, a Alt se aproxima da Vanilla, tá certo? Que é o raciocínio que a gente estava fazendo. Vamos copiar aqui os headers aqui e já vamos montar bonitinho esse raciocínio. Então vamos lá, vamos levantar o que interessa aqui pra gente, o prêmio da Company, né? O hit da Company e o prêmio da Vanilla. Então a gente já percebe aqui que essa diferença agora ficou muito, muito grande, tá? Então, agora a relação de quanto que é a diferença desse cara foi para 9,99, o que aqui deu 9,90, certo? Mas em relação agora a quanto que é 9,99 sobre 1,26 é nada, porque ela já perdeu praticamente todo o valor, né? E o valor aqui da Alt praticamente já convergiu, né? Então a Alt aqui, ela vale quanto? Ela vale 9,99, quanto em relação à Vanilla, a Vanilla já está convergindo. Então agora a gente já tem praticamente a conversão quase que acontecendo, 1,26, porque enquanto tiver algum resquício, a conversão não vai acontecer. Portanto, para 21 dias já não vai ter mais nada, em vale zero, a Alt é a Vanilla, tá? That's it, não tem muito o que a gente discutir nisso daqui, porque a gente vai para 21 dias aqui só para ver, a Alt vale zero, né? E o valor aqui da Vanilla é igual a Alt, certo? Então, na passagem de 3 meses para um mês, basicamente a IN vale zero, nenhuma chance, as duas distribuições são iguais, a call penalty é a Vanilla. Então a call penalty vira a Vanilla quando não tem nenhuma distribuição acima do nível da barreira. E aí vale zero. Então, portanto, o que implica? Implica que neste momento a relação de fluxo de caixa, ela aparentemente aqui dá essa invertida, certo? Mas é porque a IN já não tem mais o que perder, ela já virou pó, e a Alt aqui, ela tem uma perda de valor, mas em relação ao que perdeu a Vanilla não é nada. A Vanilla perdeu 5,14, aqui eu perdi quanto? Eu perdi 3,89, está explicado o motivo da inversão. Então, para a gente concluir, a gente monta a Booster KIKO, prazos mais longos, fazendo o quê? Eu olho essas distribuições e falo, essa aqui é a distribuição da Alt para existir, essa roxinha é da IN, que é natural do ativo. O analista fala para mim, olha, analisando a MRV para o prazo de um ano, ou seja, para o vencimento 21/12 de 2026, eu acredito que o papel pode subir 50 e 60, mas não sobe 80. Então, o modelo do analista fala que ele vai buscar mais ou menos por aqui, mas não chega em hipótese nenhuma a 14. Então, portanto, a gente está negando essa cauda da distribuição, e ao negar essa cauda da distribuição, eu consegui fazer um produto que o analista acha que pode subir aqui, no caso, a gente nunca mira no 80, porque o 80 é teórico, então o 80 ele busca 2 vezes isso, eu estou buscando quanto? Um retorno aqui de 160, então a gente sabe que na Booster KIKO a gente não leva em consideração 160, quem está estruturando, ele fala, isso daqui não existe. O que existe é entre 0,50 e 0,60 o que eu estou procurando, porque essa diferença é o nosso colchão de folga do call do analista, porque o analista acha que no máximo ela vai subir aqui 50%, então ganha 100,
ou vai subir 60 para eu ganhar 120. Mas subir 80 não vai acontecer. Então, portanto, a Booster KIKO, ele é uma mentira, porque a gente não quer ganhar 160, a gente quer ganhar 100 ou 120. Inclusive, o próprio analista acredita nisso. Certo? Ele não acha que vai subir 80, mas ele vê grande chance de subir até aqui. 80, pelo evaluation do valor da empresa, ele acredita que não tem valor. As pessoas não deveriam mais carregar MRV se subir aqui 80%. Portanto, se bater 15 e 20, ninguém deveria estar carregando esse papel, presumindo que esse é o call do analista. Tá? Eu estou criando um exemplo para justificar a estrutura, certo? Então, neste exemplo teórico para justificar, ele acha que vai subir 50 ou 60, não sobe 80, então a Booster KIKO, eu procuro 100 com 120, 160 ele é ilusão de ótica, porque eu já descarto isso de acontecer, inclusive o próprio analista, certo? Mais uma vez, quem viver verá, tem que passar do prazo de 1 ano, 252 dias de mercado, para a gente ver o que vai acontecer o papel. Vai que ele erre e sobe 170, e eu busquei aqui um retorno de 140, mas se ele errar muito e o papel dobrar de valor, a gente recebeu a diferença de fluxo de caixa, podendo ser positiva ou negativa, ou zero, tá certo? Porque, a priori, a gente não tem, a gente fez a melhor julgamento com as informações que a gente tem, tá certo? Então, o segredo é a gente negar a distribuição. Eu quero ter algum hit no expire, eu quero ter um bom hit natural aqui, de 32 aqui, é um bom hit probability, e isso ajuda bastante para a gente construir a operação e montar o produto, perfeito? Então, aqui está a justificativa de quanto maior o prazo, melhor fica a operação, certo? E, portanto, aqui a gente vai fazer agora uma simulação no qual eu vou construir a estrutura e eu vou otimizar por alavancagem. Então, aqui eu vou pegar a estrutura discutida anterior, certo? Nos prazos, e eu vou gerar uma alavancagem. Ou seja, eu vou fazer o custo zero. Quanto de prêmio pela venda da call open-in eu consigo comprar a call open-out. E o que vai ficar claro também para a gente é prazos mais longos, maior alavancagem. Então vamos começar agora esta análise. Esta parte de alavancagem ela é muito simples. Eu não vou gastar muito tempo aqui explicando a estrutura, que é a mesma da anterior. Então, portanto, o decaimento do tempo está aqui. Temos aqui a precificação da call open-in, call open-out e a vanilla. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter os 100 lotes vendidos na call open-in para comprar 100 lotes de MRV no ativo objeto e vou fazer eu vou calcular o ponto de equilíbrio. Portanto, com o prêmio de 18,42, quantas calls open-outs eu estou comprando. Então, eu quero saber quanto eu consigo me alavancar no prazo de 1 ano. Então, mantendo a estrutura 100 com 180, eu consigo comprar 298 lotes. Então, vamos entender. A estrutura comprei o papel, vendi uma call open-in. Eu tenho um ganho por essa estrutura, um ganho de 1x, certo? Nessa estrutura aqui, eu vou ter um ganho de quanto? De praticamente 3x. Então, se eu vendo a call open-in e com o prêmio de 18,46 eu consigo comprar quase 300 lotes, vamos arredondar aqui para 300 lotes para facilitar a conta. Esse cara aqui me deu 3x, então 3 ganhos na alta, porque eu vou ganhar 3 vezes com a call open out, então aqui está me dando um retorno de 4x, tá certo? Então, para o prazo de 1 ano, nessa estrutura, eu não vou ganhar de 100 para 80, eu vou ganhar 2 vezes, eu vou ganhar 4 vezes de 100 para 80. Então, na prática, o meu resultado se torna até obsceno. Eu estou buscando 320% de retorno. Lembrando que eu fiz isso aqui sem o custo de transação, que é o spread do formador de preço, para criar esse estudo derivativo. Com o spread, esse número vai cair drasticamente, ainda mais nessas proporções, tá certo? Mas, na teoria, tá aqui. Então, vamos lá para o segundo. Aqui vai ser 1x, né? Mais 0,72, porque agora o valor da call open-in despencou por causa do efeito do tempo, o da call open-out subiu, então, portanto, o que eu alavancava 3 vezes, agora só alavanco 0,72. Então, se eu fizer para 6 meses, eu vou ganhar quanto? Alavancagem de 1,70. Então, portanto, o meu ganho agora, se eu for fazer a custo zero, ele vai ficar quanto? 80 vezes 1,70, eu vou ganhar 136% do CDI, tá certo?
Então, a estrutura da alta, né? Então, quer dizer, caiu drasticamente. Eu estou tendo uma diferença de retorno potencial de 184%, né? Agora, a alavancagem para 3 meses, que agora, para 3 meses, isso aqui vale 1,26, aqui vale 9,99, eu só compro 12, né? Então, aqui é 1,12, certo? Aqui dá 80 de ganho na alta, então, na prática, o meu resultado já começa a ficar praticamente cada vez menor, então essa diferença agora está me dando a diferença cai para 46. Portanto, obviamente em relação ao primeiro é cada vez maior, porque isso aqui só piora a situação em termos de alavancagem. E o que eu fiz aqui? Construir os eixos cartesianos iguais no anterior e está aqui, né? Então, prazos, quanto maior o prazo, maior a minha alavancagem potencial. Vamos maximizar aqui. Então, quanto maior o prazo, mais vai valer a call open-in, menos vai fazer a call open-out, mais eu alavanco. Olha a diferença. 1 ano, 6 meses, 3 meses e 2, tá certo? E, portanto, bate aqui, estão todos no mesmo resultado. Então, isso aqui é no hit, porque no hit a gente fez a custo zero, então tá todo mundo tá no mesmo balaio. Bateu na barreira, bateu no 80, aí virou a vanilla com strike de 100, a alt desapareceu, então ela deixou de existir, então, portanto, nunca virou uma vanilla, então se não for uma vanilla, todo mundo tá na mesma situação. Então, olha que interessante, alongar o prazo implica no produto em aumentar a alavancagem no custo zero, tá certo? Por isso que prazos mais longos eu consigo alavancar N vezes a estrutura. Perfeito? Então, fica aqui a regra de bolo, né? Com prazos mais curtos, menor a alavancagem. Prazos mais longos, maior a alavancagem. A conclusão é essa. E por isso que prazos longos me permitem afastar o nível da barreira ou aumentar a alavancagem. O que melhor casar com o call do analista ou a minha ganância de ganhar dinheiro, porque afastar a barreira eu aumento a probabilidade de não bater na mesma, né? E quanto mais eu alavanco, mais eu preciso abaixar o nível da barreira também para gerar mais alavancagem e aumentar o prazo para dar mais chance de bater na barreira. Uma hora meu ganho, mais meu ganho teórico, mais maior chance de bater da barreira é o cobertor curto. Ganho menos, mas uma quantidade grande para um nível de barreira mais elevado ou uma barreira mais curta, alavancando mais, tendo um retorno nominal muito maior, mas com maior chance de bater na barreira. Esta é a premissa do produto, que tem que ser muito bem avaliada com o call do analista, porque se o call dele não ficar preciso, o produto pode falhar, né? E se ele acertar, é um retorno realmente muito grande vis-à-vis o risco que a gente está correndo. Então, em relação ao risco-retorno bem encaixado, o call do analista e a matemática, ele é talvez um dos melhores do mercado para investimento, certo? Agora vamos fazer um pouquinho da estresse do nível da barreira para ver como vai se comportar a booster KI e KO. Qual que é a premissa da avaliação? Temos MRV, spot a 100, strike a 100, o custo dela tá aqui, ó, 24,60. Portanto, nesta simulação, nós vamos simular a call open-in 100 com 110 e vamos fazer um incremento na barreira de 10%. Então, eu vou começar a 110, vou culminar a 210 e eu quero ver a evolução do preço, certo? E a evolução do hit, o que é bem lógico de se entender. Porque quanto mais eu afasto a barreira, menor o hit, mais o preço da call open-in se afasta da vanilla, perfeito? Então, aumentar a barreira é diminuir a probabilidade da mesma bater, certo? E ao mesmo tempo aumentar o ganho potencial de 1x na call open-in, ou seja, cada aumento de 10% eu diminuo o preço do que eu estou levantando pela mesma, mas ao mesmo tempo eu diminuo a chance de bater, então eu aumento o meu ganho potencial, certo? E torna o prêmio que eu estou levantando menor, certo? Então, portanto, a gente vê o preço decaindo. E para comparar, eu vou fazer a mesma coisa com a call open-out. Começando na linha 0 a 110, um incremento de 10% até dar 210. Então, a linha 0 aqui, da IN, está casado com a linha 0 da OUT, e eu quero comparar à medida que eu aumento em 10% o nível da barreira, o que está acontecendo
com o prêmio net da minha estrutura, tá certo? E a conta é simples, basta eu pegar aqui a diferença do prêmio, né? Colar aqui, certo? E a gente pode fazer um menos o outro. Então aqui a minha entrada de caixa está dando quanto? Está dando 24%. À medida que eu vou aumentando, esse número vai diminuindo, porque a IN vale menos, a ALT vale mais, de acordo com a aula, com a explanação até agora da estrutura. O que está acontecendo é nível de barreiras mais afastados, menos chance de hit, menos vale a IN, mais afastado, menor chance de bater na barreira, mais vale a ALT. Está explicado a diferença, esse fenômeno acontecendo. Então, portanto, quando a gente vai montar um produto, nós temos que analisar o trade-off, né? Qual que é o trade-off? O trade-off é simples. Aonde eu quero colocar a barreira da IN da ALT que eu me sinta confortável? Esta que é a grande resposta, tá certo? Então, portanto, aqui eu fiz as estruturas e aqui eu juntei tudo numa coisa só. E aqui eu comecei a fazer a conta em si. E aqui, o que eu fiz? Eu fiz a construção do MTM da IN, caso ela seja atingida, a ALT, caso ela não seja atingida, e aqui eu fiz a construção no cenário do hit e no hit. E aqui eu segreguei 110, 130, 150, 170, 190 e 210, certo? Portanto, eu fiz a segregação e a diferença do fluxo de caixa. E aqui está a nossa resposta gráfica, né? Então, portanto, o que ele fica? Quanto menos ganho dobrado eu tenho na alta, maior o meu ponto de convergência, porque maior o fluxo de caixa positivo. O meu ganho dobrado diminui, certo? E o que acontece? A minha entrada de caixa é gigantesca. Então, 24,58 é esse pico. Só que aqui, se sobe 10, eu ganho 20. Subiu mais que 10, eu estou capeado a 24%. Então, portanto, a próxima linha aqui é essa verdinha. A verdinha aqui, o que acontece? Eu estou net participando da alta até 30, então vou buscar 60, bateu no 60, estou capeado no fluxo de caixa de 23 e 74. Então, portanto, o que está acontecendo? Net aqui, eu estou perdendo 0,84, que é a diferença da laranjinha para a verdinha, só que eu estou ganhando essa diferença de ganho na alta. Então, portanto, eu perco no meu melhor resultado, no meu pior resultado do melhor resultado, ou seja, o papel sobe mais do que 10, entre 10 e 30, eu perco 0,84 de fluxo de caixa, que elevaria o meu resultado da verdinha para a roxinha. Mas, em contrapartida, o meu trade-off é que eu ganho maior participação na alta. Então, essa diferença aqui está em quanto? Em 20, né? Então, eu estou aumentando o meu retorno potencial em quanto? Vezes 2, eu estou ganhando 40% a mais. Então, olha o trade-off. Entre fazer 100 com 110 para 100 com 130 é no-brainer, vou para 100 para 130, porque eu estou ganhando 40% a mais de retorno, abrindo mão de 0,84 basis points de fluxo de caixa. Não tem o que pensar, vamos alongar, porque o que está acontecendo na prática aqui, o hit probability, a queda ela foi de fato expressiva aqui, certo? A queda foi de 11%, mas de pouco alterou a diferença do meu prêmio. O prêmio caiu muito pouco, porque a chance dá muito alta. Então, a call opening, ela caiu quanto? Ela caiu 0,10, né? E a call penalty se valorizou quanto? Se valorizou 0,10, 0,12. Então, a diferença é 2 basis points. Então, portanto, a estrutura está variando muito pouco para mim, certo? A relação da variação dos prêmios derivativos e essa simetria ainda é muito favorável, tá certo? Então, aumentar de 110 para 130, a gente jamais poderia fazer a 110, porque esse ganho, lembrando que aqui é de 0 a 200, aqui é de 30 positivo a 30 negativo. Então, a gente não pode comparar essas magnitudes, que essas proporções são completamente diferentes. Tem que olhar o número nominal, que é aqui que eu fiz aqui. É o 0,84 quanto 40. E o 40 vai ser comum para todos, porque cada um eu estou afastando 20, então cada um eu estou aumentando em 40% de ganho potencial. Cada troca de cor aqui, estou aumentando 40% o ganho potencial. Para abrir mão de quanto? Pela diferença do fluxo de caixa. Aqui eu já estou abrindo mão de 3 para buscar 40, ainda é muito vantajoso. Aqui eu estou alterando aqui 5 para buscar 40, vantajoso, né? Aqui eu já estou alterando 6 para 40, né? E aqui eu estou alterando quanto? 6
para 40. A gente percebe que ele está subindo e agora ele vai inverter, certo? Porque basicamente aqui a alt, a in já vale ela mesma, a alt vale 0 e vai começar a decair aqui. Então existe sim um ponto de inflexão. E o ponto de inflexão está bem claro, é entre esses números aqui, porque de 5,28 para 6,24 para 6,16. Então existe um ponto ótimo de inflexão para fazer o produto, que vai ser, não sei exatamente se a cadência vem para cá ou ele esteve para cá, mas eu sei que é mais próximo do 190, é onde eu deveria estar fazendo o produto, né? Portanto, nesse fluxo aqui, do 190, eu estou tendo uma relação de preço que me dá essa convergência. Então, portanto, a gente sabe que da amarelinha para vermelhinha não vale mais a pena, mas da laranjinha, da cinza para amarelinha vale. E aqui está o decaimento. Cada ponto que eu passo, decai o potencial, esse aqui é o fluxo de caixa, certo? E ao mesmo tempo o meu ganho de 20 e 20. Então cada passagem daqui é um ganho de 20 na alta, 40 no total. Então esse incremento é de 40 e aqui está a queda. Então o ponto ótimo da estrutura, por incrível que pareça, ele está no amarelinho aqui, tá? Os dados de mercado, que é juros, carrego e vol, certo? E o prazo que eu escolhi, que é o dado de contrato, e a gente tem que sempre lembrar que tem que combinar com o analista. O analista tem que prever aonde ele acha que vai estar esse ativo daqui a um ano, certo? Se ele acha que o ativo pode subir aqui 200 e pode subir 120, ele pode subir 120%, essa estrutura caiu de uso, não faz sentido a gente montar essa operação, certo? Para valer sentido no 190, ele tem que mirar no 50, 60 aqui, que eu preciso de uma boa margem de segurança, tá certo? Lembrando que a margem de segurança é a diferença entre ganhar um retorno interessante, né? Óbvio que 190 para ganhar 180, a gente nunca está mirando isso. A gente está mirando aqui os 50 e 60 para ganhar 100, 120, não 180. O 180 ele é teórico. Então, existe o trade-off entre barreira e hit probability. E isso daqui a gente vai começar a entender um pouco melhor agora na análise no Monte Carlo. O entendimento deste modelo no Monte Carlo é fácil de entender. E eu fiz 3 desenhos de Monte Carlo. 100 com 120, 100 com 140, 100 com 160. Respeitando o quê? O spot igual para todos, o strike igual para todos, só alterando a barreira. Então 120, 40, 60, tudo in. 160, 80, 200, tudo in, né? Então, portanto, 2 Monte Carlos aqui, eu achei que fosse 3, são 2. Eu fiz toda a representação da in, porque da in eu vou derivar a alt junto. Então, o que está acontecendo na prática, né? À medida que eu vou afastando o nível da barreira, né, o hit probability ele vai diminuindo. Então, quanto menor o hit probability no expire, maior no contínuo, certo? A formação da vanilla não é impactado pela formação da barreira, então a call vanilla vale a mesma coisa. À medida que a chance da bater na barreira ela vai diminuindo, né, o que acontece? A in perde valor, a alt ganha valor. Então, portanto, o impacto da variação marginal aqui de 20 em 20% no nível da barreira faz com que ela vá se afastando, né? E as barreiras vão se afastando, o hit vai diminuindo e a vanilla se mantém constante. O hit diminui, a call penalty se aproxima da vanilla, a in se aproxima da vanilla, então, portanto, vai ter um ponto de equilíbrio onde há um incremento novo na magnitude da barreira, o valor que a in perde não compensa do o que perde que eu estou vendendo, então eu deixo de recolher, não vai compensar com a valorização da alt. E este é o ponto de inflexão, certo? E o ponto de inflexão a gente consegue ver na medida da diferença. Aqui está no 190. A inflexão pela diferença me mostra o ponto ótimo de inflexão teórico da matemática. Lembrando que a matemática não vale nada se o call do analista não se concretizar. Perfeito? A gente faz o melhor que a gente pode com as informações agora na parte de analisação da estrutura. Isso aqui é uma análise de estrutura. E, obviamente, depois tem que casar com o call do analista para fazer sentido. Perfeito? Então, vamos combinar agora para a parte final dessa aula, aonde eu vou explicar
a diferença da Booster Vanilla, da Booster KI/KO, e vou mostrar essa diferença de estruturação e vou começar a colocar a premissa de quando usar a Booster Vanilla e quando usar a Booster KI/KO, porque existe sim um momento ótimo de troca, porque tanto a Booster Vanilla quanto a Booster KI/KO, eles estão no setor B, certo? Mas lembrando, a Booster Vanilla, eu vendo a call no setor que está no setor B, mas eu compro a call que está no setor C. Então a troca do setor C pelo B da call penalty vai fazer toda a diferença. Então a diferença da Booster Vanilla pela Booster KI/KO, ela vai ser gigantesca. Na prática é isso, certo? Então vamos começar a analisar agora a diferença, sendo essa a última etapa desta aula. Para tentar fazer uma comparação um pouquinho mais justa, o que eu fiz? Eu fiz a Booster Vanilla, comprei o papel, comprei a call a 100, vendi a call a 133,75, sendo essa uma diferença no preço para dar o zero cost, porque na precificação da Vanilla, a call strike 100%, ela vale 24,49. A venda da call dobrada, 12,25. Então, na conta de matemática, 12,25 mais 12,25, eu vou ter quanto? Eu vou ter 24,50. 24,50 cobriu 24,49, sobrando aí um basis point de diferença. Então, a gente pode afirmar que estamos aqui praticamente no custo zero, aqui com a diferença do investidor recebendo um basis points, a call, a Booster Vanilla 100 com 133,75, então até 0,3375, se o ativo subir, eu ganho o dobro, tá? Porque aqui não tem barreira, então esse produto vai buscar um retorno de 67,5% efetivo no período se o papel subir 33,75, sendo essa já um bom retorno, tá? Então sobe 33,75, ganho 67,5 e that's it, né? Então a ideia é, vamos trocar o quê? A compra do papel é igual, a compra da call Vanilla a gente troca pela compra da call penalty, certo? Fiz 100 com 165 e eu coloquei o quê? Eu coloquei o strike da call opening 133,75 com 165. Para quê? Para pelo menos dar um ganho de um X. Porque é impossível a gente comparar um produto que é tudo ou nada. Porque a Booster KI/KO tradicional é tudo ou nada. Ou eu ganho um retorno imenso, ou eu perco tudo, certo? Então, para tentar deixar isso aqui de alguma maneira um pouquinho mais justo e também mostrar nessa aula uma outra vertente de análise, eu posso dar o ganho de 33,75, que é metade da anterior, certo? Mas, ao mesmo tempo agora, o que vai ficar nessa estrutura, né? O investidor ele pode ganhar no total 65 no ganho na alta, então vai ser 0,65, né? Então vai ser aqui a Booster KI/KO. Então, na prática, o que eu fiz? A primeira coisa que eu coloquei na estrutura é, eu vendo a call opening, né? Então eu levantei 11,82, e o que eu fiz aqui? Eu comprei 3 vezes a call penalty. Então, na prática, se eu pegar este cara, mais este cara, mais este cara, no total eu gastei quanto? Nas 3 vezes, 11,88. Quanto que eu levantei? 11,82. A diferença é pequenininha. Eu estou pagando 6 basis points. Então, o que eu estou fazendo nessa estrutura? Eu estou ganhando 4x. Então, até 65, eu estou ganhando quanto? Até 65 na alta, eu ganho 1x do papel, mais 3x da call penalty. Eu ganho 4 vezes, não 2 vezes. Eu ganho 4 vezes. Então eu estou buscando um total de quanto? De 260% de ganho. Então vamos transformar aqui no Excel. Eu estou procurando aqui 260% de ganho. Lembrando que aqui o ganho máximo que eu iria ter é de 67,5. Então de 67,5 para 260 é uma diferença grotesca. A gente está falando que é uma diferença de efetivo no período, uma diferença de 192%. Levando em consideração que o CDI aqui é um retorno de 13%, então na prática este retorno aqui equivale a quanto? Equivale do CDI, né? Equivale a um retorno de quase 500 CDI. Este cara aqui não, o retorno aqui potencial total, ele é um retorno de, não dá nem para mostrar aqui no Excel, de 1.900% do CDI. Então esquece.
A gente está comparando uma coisa com outra coisa que não faz sentido, tá? E se bate na barreira, ou seja, sobe mais que 65, eu estou capeado no ganho de quanto? De 33,75, que é o strike da call open-in. Então, ou eu ganho um retorno de 260, que é 192% a mais do que a Vanilla, ou eu estou capeado em 33,75, que é metade do da Vanilla. Então, o pior cenário do melhor cenário é metade da Vanilla, e o melhor cenário é quanto? É 192% a mais do da Vanilla, o que é muita coisa, tá certo? Então, portanto, o que implica nessa estrutura? Na hora que eu construo aqui no eixo cartesiano, vendi a call Vanilla, comprei a call Vanilla aqui nesse verdinho, que eu acabei não pintando aqui outra cor. Aqui está a compra do papel rosinha, né? E aqui está a determinante do payout, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz a construção do payout da call Vanilla, certo? Aqui eu fiz a construção do payout da venda da call, certo? Tá aqui. E aqui eu fiz a determinante. Eu somei a compra do papel com a venda da call, com a compra da call. E, portanto, aqui está o Booster Vanilla, bem desenhado a custo zero, bonitinho, né? E aqui eu fiz o quê? A Booster cair. E aqui vem a ignorância. Olha o ganho de 4x, bateu aqui, fiquei com ganho de 1x limitado a 33. Essa diferença é gigantesca, porque aqui vai de 0, de menos 30 a 80. A variação do eixo Y do gráfico da Booster Vanilla é de 120. A variação daqui é de menos 50 com 300. É de 350%. Isso aqui é metade disso aqui. E isso daqui é 190% a mais do que isso aqui. Então isso aqui é monstruoso. Estamos ganhando mais que 250. Bateu aqui, fiquei com o prêmio de consolação de 33,5. E aqui 66,5, e portanto aqui está a comparação da 3, né? Então aqui tem a alavancagem até 65, então se o analista fala, vai subir até 50, né? Então sobe até 50, um exemplo teórico para ter uma margem de gordura, ou 40, esse cara aqui na Booster Vanilla eu estou feliz, porque se sobe 40, era para ter, eu estou ganhando 67,5, então portanto eu estou ganhando mais do que a alta do 40 do call do analista. Faz sentido a Booster Vanilla. Mas aqui, se sobe 40%, então sobe 40%, eu estou ganhando quanto? 40%. Vezes quanto? Vezes a alavancagem de 4. Então, neste caso aqui, eu estou ganhando quanto? Eu estou ganhando 160% do ganho na alta, certo? E esse 160 supera muito o 67,5, certo? Então, portanto, a Booster KIKO, ela é preferível à Booster Vanilla, porque a diferença da linha preta para azul, é óbvio que a Booster Vanilla seria melhor. Mas aí erramos o call completamente, porque a barreira está no 65, o papel tem que subir até 40, certo? Então se sobe mais do que 65, o cenário da lista estava errado na premissa inicial, tá certo? E portanto, a gente está apostando numa alta de 40 para buscar 160. E na Booster Vanilla a gente faria 60 e poucos por cento. Então, na prática nunca eu posso fazer uma comparação igual, porque os produtos têm lógicas diferentes, mas com um conceito base fundamental igual. Então, o que vai fazer a Booster Vanilla ser pior do que a Booster KIKO é prazo, forward points e volatilidade. Dependendo do prazo, forward points e volatilidade, eu vou querer fazer essa troca. Mas para eu conseguir demonstrar e justificar, na próxima aula eu vou fazer a construção dos 4 grandes setores e vou fazer todos os stress tests de vol e forward points para que eu possa ter um insumo para responder essa pergunta. Quando eu vou fazer a troca? Porque vai ter momentos do mercado que eu vou querer usar a Booster Vanilla. Vai ter momentos do mercado que eu vou querer fazer a Booster KIKO. Essa troca, ela existe, ela tem que ser feita e tem que ser analisada. Se eu cometer o erro de não fazer a troca, eu não estou partindo de uma otimização perfeita no início da operação, presumindo que o call do analista vai ser verdadeiro, porque aqui é grande chance de dar isso daqui, e eu não vejo isso daqui e, obviamente, a da Vanilla, só que eu descarto completamente a azulzinha e a queda, porque na queda, olha o risco da posição comprada aqui. E a gente vê que a simetria matemática da Booster KIKO, ela é imensa, porque olha o meu prejuízo potencial comparado com as hipóteses de lucro. Este lucro é 4 vezes maior do que isso, este lucro aqui é 2 vezes maior do que isso, e este aqui é o resultado igual à compra do ativo objeto. Tá certo? Então, isso daqui e isso daqui mostram que o resultado
de prejuízo potencial é muito pequeno, tá certo? Portanto, próxima aula eu vou mostrar e provar o quanto este produto é sensível a vol e o Ford Points. Portanto, por essa aula a gente fica por aqui.